Salários e proventos, né? O salário é a contraprestação do serviço pago pelo empregador para o empregado em pecúnia. Ou seja, pecúnia é valor pecuniário. O pagamento do salário, qualquer que seja a modalidade de trabalho, não deve ser estipulado por período superior a um mês, salvo no que concerne a comissões, percentuais e gratificações. Tá? Então, nós temos que pagar o salário no intervalo de 30 dias. Tá? Ou seja, de 30 em 30 dias eu tenho que pagar o funcionário. Já as comissões, percentuais, gratificações, gorjetas, há uma flexibilização quanto a isso, tá? Que aí vai depender da questão do fluxo de caixa do empregador. Quando estabelecer o salário mensal, eu tenho a regra do quinto dia útil, né? Não pode ultrapassar o quinto dia útil, sob pena de multa, tá? Aplicada. Lógico que só haverá multa se tiver denúncia, né? Infelizmente, nós não temos maturidade no Brasil suficiente para que o empregador aceite que o trabalhador exija seus direitos. Se ele for fazer uma denúncia dessa, ele provavelmente não terá vida longa no emprego. Tá? Mas isso é direito, tá? Pensa numa situação difícil essa de correlação de força entre empregado e empregador, que geralmente o empregador tem muito mais força, né? E o empregado tem que se submeter a uma série de outras coisas. Inclusive, não reivindicar seus direitos. Então, a remuneração é a somatória do salário com as demais vantagens percebidas pelo empregado em decorrência do contrato de trabalho. Assim, a remuneração é o gênero do qual o salário é a espécie. Então, integram o salário a importância fixa estipulada, as gratificações legais e as comissões pagas pelo empregador, as importâncias ainda que habituais, pagas a título de ajuda de custo, auxílio alimentação, vedado seu pagamento em dinheiro, diárias para viagem, prêmios e abonos não integram a remuneração do empregado, não se incorporam ao contrato de trabalho e não constituem base de incidência de qualquer encargo trabalhista e previdenciário. Tá? Então, o que eu vou ter que trabalhar? Importância do salário, né? A importância fixa estipulada com o salário, as gratificações legais e as comissões, pago pelo empregador. Os demais, né, que antes nós tínhamos lá, ajuda de custo, isento até 50%, auxílio alimentação, diárias para viagem até 50%, né? Com a reforma trabalhista, não é mais base de cálculo. Lembrando que na reforma tirou, na medida provisória 808, eles inseriram a questão dos 50%, mas como decaiu, perdeu validade a medida provisória, porque o Congresso não votou ela, retornamos ao texto original da reforma trabalhista. Tá? Outra mudança que teve lá na questão da reforma, né, que consideram-se prêmios as liberalidades concedidas pelo empregador em forma de bens, serviços ou valor em dinheiro ao empregado ou a grupo de empregados em razão de desempenho superior ao ordinariamente esperado no exercício de suas atividades. Então, essa questão, quando ele fala que é prêmio por liberalidade, né, e isso também é isento de tributação, né, eu posso estipular qualquer tipo de benefício dentro da empresa. Tá? Isso aqui o governo ele deu um tiro no peito, e quando ele identificou que ele tinha feito essa besteira, entre aspas, ele tentou corrigir com a medida provisória, mas não conseguiu a aprovação dessa medida provisória. Só para você ter uma ideia, a reforma foi aprovada em julho de 2017, entrou em vigor dia 11 de novembro de 2017, ela foi alterada pela medida provisória 808, dia 14 de novembro de 2017, ou seja, nós tivemos aí o feriado do dia 15 de novembro para estudar.
Eu lembro que eu estava saindo de Tucuruí para novo repartimento para dar o treinamento quando teve a mudança, e mudou quase 60% do texto. E só de proposta de alteração na medida provisória nós tínhamos 1.100. Né? Os deputados já tinham apresentado mais de 1.000 propostas de alteração da alteração feita pelo governo. Né? Aí as pessoas perguntam, mas por que dia 11 entrou em vigor e dia 14 mudou? É porque o governo fez um acordo com o Congresso para que não tivesse alteração nenhuma enquanto ela não entrasse em vigor. Porque se tivesse qualquer alteração no texto original, teria que ir para o Congresso, para o Senado, depois para a Câmara voltar, aí perderia o prazo, né, que foi 6 meses para poder se adaptar, né? Aí eles perderiam isso. Então, só que a proposta do governo é que eles iriam entrar em debate com o Congresso para fazer os ajustes necessários. E o presidente Temer desrespeitou o acordo e fez uma medida provisória. Então, na hora que ele fez a medida provisória, o Congresso se sentiu traído, e o que ele fez? Deixou na gaveta e não votou a medida provisória. Por isso que nós temos que ter muito cuidado quando nós votarmos aí para as pessoas que decidem nossos caminhos. E consideram-se gorjeta não só a importância espontaneamente dada pelo cliente ao empregado, como também aquela que for cobrada pela empresa ao cliente como adicional nas contas. Que aí é o caso de você pagar o salário em dinheiro, tudo direitinho. Só que em alguns casos, tem até algumas atividades que você encontra o pagamento de salário in natura, né? Às vezes por causa da localização, por causa da condição do trabalho, tá? Então a empresa paga um valor em dinheiro e um valor em utilidade. Então é normalmente conceituado como sendo toda parcela, bem ou vantagem fornecida pelo empregador como gratificação pelo trabalho desenvolvido ou pelo cargo ocupado. O artigo 7º, inciso 4º da Constituição Federal, dispõe sobre as garantias do trabalhador, o salário nunca inferior ao mínimo, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e às de sua família, com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário e etc. Aí você tem que analisar, né, se esse salário mínimo que nós temos, ele consegue atender a essa gama de direitos que nós temos. Analise aí, se R$ 1.045, a gente consegue alugar uma casa, comprar alimentação para a família inteira, pagar a educação, né, bancar a educação do filho, que quem estudou em escola pública sabe que esse é meio ilusório, né? Eu não pago. Não, você paga muito também. Tá? Você não paga mensalidade, mas paga muito também. Tá? Então, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, etc. Está lá no artigo 458, que além do pagamento em dinheiro, compreende-se salário para todos os efeitos legais, quaisquer prestação in natura, que a empresa, por força de contrato ou por costume, fornecer habitualmente ao empregado. E a CLT dispõe ainda, em seu artigo 82, que o empregador que fornecer parte do salário mínimo como salário utilidade ou in natura terá esta parte limitada a 70%, ou seja, 30% obrigatoriamente em dinheiro, 70% salário utilidade. E podemos concluir que tal regra deverá ser aplicada proporcionalmente aos empregados que tiverem salário contratual superior ao salário mínimo. Então, o salário do empregado pode ser pago em dinheiro ou em utilidade. Aí tem a questão da alimentação, habitação, transporte, né? Não sendo permitido, entretanto, o pagamento apenas com utilidade, sendo-lhe garantido o mínimo de 30% em dinheiro.
E nessa questão também, nesse quesito, eu também tenho uma outra regra. Além de ser no máximo 70%, eu tenho que ter aqui o artigo 458 também, estabelecendo que a habitação e a alimentação fornecidas como salário-utilidade deverão atender aos fins a que se destinem e não poderão exceder, respectivamente, a 25% e 20% do salário contratual. Em se tratando de habitação coletiva, o valor do salário-utilidade a ela correspondente será obtido mediante a divisão do justo valor da habitação pelo número de ocupantes, vedada em qualquer hipótese a utilização da mesma unidade residencial por mais de uma família. Então, exemplificando, tomando-se um salário de R$800 mais habitação de 25%. Então, eu teria R$800 mais R$200 de ajuda de custo para habitação, daria os R$1.000. E o valor para os efeitos de cálculo relativos ao INSS e FGTS e do imposto de renda na fonte será o valor total. O valor em dinheiro mais o valor in natura. Algumas características do salário in natura é que ele tem a característica básica, que é fundamento na relação de emprego, ou seja, as utilidades recebidas pelo empregado devem advir da relação de emprego entre as partes. Tem a questão da habitualidade, né? Será caracterizado o salário-utilidade pela habitualidade em seu fornecimento. Não há limite, mas geralmente nós consideramos aí, você começa a fornecer 3, 4, 5 meses, isso você corre o risco de ser reconhecido na justiça como habitualidade. Ah, Marco, mas foi só um mês. Considera isso como habitual? Não, se é só um mês, é esporádico, é eventual. Não é habitual. Comutatividade refere-se ao fato de que a prestação in natura, para ser caracterizada como salário, deve ser dada pelo trabalho e não para o trabalho. Ou seja, toda vez que seja meio necessário e indispensável para determinada prestação de serviço subordinado, a resposta será negativa. A gratuidade. O salário-utilidade é uma prestação fornecida gratuitamente ao empregado. Se a utilidade não fosse gratuita, o empregado teria que comprá-la ou despender de numerário para adquiri-la. Suprimento de necessidade vital do empregado. Para se caracterizar salário-utilidade, o benefício fornecido deve ser em caráter vital do empregado, assim como dispõe o artigo 458. Tem que ser voltado para a manutenção da pessoa. O genérico geral estabelecido pelo governo federal, que é o mínimo que um trabalhador deve receber no Brasil. Nós temos os salários mínimos regionais, né, que também tem uma lei que obriga que os estados estabeleçam um salário mínimo regional. No Brasil, nós temos pouquíssimos estados que estabelecem um salário mínimo regional. Os demais não respeitam o que está escrito, né, que a lei diz que todos os estados têm que ter um salário mínimo regional, de acordo com as características de cada um. E ele diz aqui, né, que é vedada a vinculação para qualquer fim. Então, essa questão de ser vinculado a qualquer fim, se você vincula seu contrato de prestação de serviço ao salário mínimo, ele corre o risco de ser considerado ilegal. Tá? Só que nós temos uma série de regras, inclusive de cálculos de tributação, de folha de pagamento, que você tem a vinculação do salário mínimo. Você pega lá a insalubridade, né? Que tem até uma discussão, tem um debate muito sério, que você pode ganhar R$10.000, mas a insalubridade incide sobre o salário mínimo. Já teve uma decisão no Senado que alterou para o salário base e tem um recurso em forma de liminar da Fiesp, lá em 2008, se eu não me engano,
que tinha sido aprovado, depois foi desaprovado, e até hoje não foi feito a análise do mérito da questão. Porque, do ponto de vista da legalidade, é um absurdo. Eu tinha que receber o adicional em cima do meu salário base, não em cima do salário mínimo. O mais absurdo é você ter mais de 10 anos e não ser votado o mérito lá no Supremo Tribunal Federal. Gilmar Mendes, a última vez que eu estava pesquisando, o Gilmar Mendes está sentado no processo. Então, o presidente sancionou a Lei 14.013 de 2020, que aumenta o salário mínimo para R$ 1.045 em 2020. O valor diário do mínimo corresponderá a R$ 34,83 e o valor horário R$ 4,75. Só que nós temos que lembrar, né, que neste ano de 2020, o governo primeiro aumentou o salário mínimo para R$ 1.039 e logo em seguida ele edita uma lei aumentando esse valor, tá, para R$ 1.045, tá? Ou seja, aumentou R$ 6. Então, nós tivemos janeiro com 1.039 e fevereiro em diante 1.045. Já algumas profissões têm um salário mínimo profissional, ou seja, tem um salário fixo, né, fixado, o salário profissional mínimo, que os empregados habilitados para exercer aquela profissão deverão receber. Né? O caso de médicos, dentistas, engenheiros, a questão do engenheiro, né, qualquer que seja o cargo que ele ocupe, mesmo de trainee, se ele for engenheiro, se ele tiver o registro dele, ele já tem que ganhar no mínimo 6 salários mínimos. E o piso salarial é o salário mínimo que certa categoria profissional tem que receber por força do seu acordo, convenção ou dissídio coletivo. Então, nessa questão do piso, a maioria das profissões que são mais organizadas sindicalmente, eles sempre têm um salário um pouco maior do que o salário mínimo nacional. Pouca coisa, é muito pouco, mas geralmente quando tem um piso da categoria estabelecida, ele geralmente é maior do que o salário mínimo nacional. As comissões e percentagens são quantias pré-estabelecidas que o trabalhador recebe por unidade de serviço prestado ou calculadas em forma percentual sobre o valor unitário ou global dos negócios realizados. E a percentagem, por sua vez, é a modalidade de comissão. Né? Então, aí eu tenho que ver todas as regras sindicais, tá? Abre parênteses aqui. Não é porque o funcionário não é mais obrigado a descontar a contribuição sindical que as convenções, né, os dissídios coletivos perderam valor, tá? Muito pelo contrário, eles continuam em vigor.